Oi pessoal, aqui é Viviane do blog Cidadania Mil e hoje nós vamos falar sobre as alterações da MP da Liberdade Econômica sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Bom, é muito interessante, a gente vem fazendo vários vídeos aqui sobre essas alterações da MP da Liberdade Econômica. E vocês viram que as mudanças estão sendo estruturais. Em primeiro lugar, as alterações são feitas para facilitar a atuação do empreendedor, facilitar a atuação da empresa. Agora, outras alterações são feitas para melhorar essa proteção do mercado, para dar até mais garantias e uma maior previsibilidade, né? Se vocês olharem lá no Código Civil, então, já dá para ver o texto base da MP. Claro, a gente tem que aguardar o texto final da medida provisória, e aí, quando for editado, nós vamos falar aqui também no canal sobre isso. Por enquanto, até o dia 12 a gente vai falar sobre o texto base, mas a partir aí do dia 12 a gente começa a fazer a revisão do que ficou exatamente a respeito do texto base, ok? Então, vamos pensar, inicialmente, eu vou colocar aí para vocês na tela o texto que era o texto anterior do Código Civil. Vamos lá. Lá no Código Civil, vocês tinham a seguinte redação: em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações e de obrigações estejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, você vê que o texto anterior, o texto originário, lá do Código Civil, falava que o juiz poderia decidir, se houvesse essa confusão patrimonial, enfim, que obrigações da sociedade fossem transferidas para o sócio. Então, esse era o texto base, o texto que estava vigente no Código Civil. O que a MP da Liberdade Econômica traz? Ele vai especificar quando é considerado um abuso de personalidade e quando não é considerado abuso de personalidade. Então, inicialmente, parece-nos que vai ficar mais fácil essa compreensão, né? Então, eu vou passar aqui para vocês também, dá uma olhadinha aí na nossa tela, o que é o texto novo. Vamos lá. Então, hoje, o caput do artigo 50 diz assim: em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, aí, ponto. Aqui a gente tem tudo mudado, né? Desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Olha só que interessante. Aqui, esse desvio de finalidade precisa ter aí um benefício desse sócio, um benefício desse administrador. Então, não basta só o desvio, né? Vai ser um desvio, e quem é a pessoa que vai responder? Aquela pessoa que é beneficiada pela ação. Tudo bem, vamos continuar aí. No parágrafo 1º, a gente tem a seguinte informação: para fins do disposto neste artigo, o desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, alguma atividade, alguma ação
que tenha essa intenção, né? Porque se fala em dolo. Dolo no direito significa intenção. Então, aquele administrador, aquele sócio que tem a intenção de prejudicar credores, tá? O que mais? E ali no parágrafo 2º, a gente vai ter a definição do que é a confusão patrimonial. Segura aí. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por... E aí a gente tem 3 incisos. Inciso 1º, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa. Gente, não sei se você é um leigo ou se você já é um estudante de direito, enfim. Quando a gente fala nesse tipo de confusão patrimonial, é aquela ideia, e isso acontece muito quando nós temos pequenas empresas familiares em que esse empresário ou a sociedade empresária não tem uma administração separada. Então, por exemplo, vamos imaginar aí a dona da padaria ou o dono da padaria que quando chega um filho e o filho fala assim, ô mãe, ou a filha fala, ô mãe, eu preciso de dinheiro para ir ao cinema. Aí a mãe abre lá a sua caixa registradora e fala assim, ó, toma aqui, filho, leva o dinheiro. Ou né, o dono lá da loja de material elétrico, chega a mulher e fala, amor, olha, eu preciso de dinheiro para pagar a faxineira. Aí ele pega simplesmente esse dinheiro da sua caixa registradora, sem maiores cerimônias, e vai dando dinheiro para a esposa, enfim. É um exemplo, tá, gente? Sem imaginar, assim, quem pediu o quê. Mas a ideia aqui é que o caixa da empresa é utilizado para fazer face a valores que são não da empresa, não da sociedade, mas valores pessoais daquele sócio ou daquele administrador. Ou vice-versa, vamos imaginar ali que eu tenho uma sociedade e aquela sociedade ela tem uma atuação determinada, mas quem paga mesmo as contas da sociedade não são os rendimentos da sociedade, é o sócio. Então o sócio, quando ele vai pagar o imposto da sociedade, ele vai lá e usa sua conta pessoa física. Quando vai pagar algum fornecedor, ele vai lá e paga a conta da pessoa física. Isso claramente é uma forma de confusão patrimonial. Tá? Mas vocês veem que lá no caput a gente tem a seguinte informação. Essa confusão patrimonial vai servir como forma de desconsiderar a personalidade jurídica desde que de uma forma dolosa e desde que para causar dano, causar um ilícito. Né? Então a gente tem que prestar muita atenção no que efetivamente se diz a esse respeito. Tá? Vamos lá para o inciso 2? Dá uma olhada aí na nossa tela. Inciso 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante. Como assim transferência de ativos ou de passivos? Vamos pensar que eu compro, eu sou empresária, e eu compro um veículo que esse veículo está no nome da minha sociedade empresária, tá? Imaginem que eu faça simplesmente, sem nenhuma informação, a transferência desse bem, desse veículo, para minha pessoa física, tá? Claro, a lei, ela fala da questão de um valor insignificante. Se for um valor insignificante, R$50, R$20, tal, não tem problema. Até o exemplo que eu dei no início foi o seguinte, vamos pensar na seguinte questão. Um dia a pessoa pegou R$50, ok. Mas, se a pessoa ficar fazendo isso sempre, a gente tem claramente uma confusão patrimonial. Vamos lá para o inciso 3? Inciso 3. Os outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
A autonomia patrimonial é um negócio muito simples. Quando se monta uma sociedade empresária, a partir do registro, ela passa a ter a sua autonomia. O patrimônio da sociedade é distinto do patrimônio dos sócios. E é essa a grande vantagem, porque eu consigo, por meio dessa operação societária, blindar o patrimônio do sócio. Agora, se por alguma outra atividade a gente tem essa informação de que não há mais autonomia entre sócio e sociedade, claro que haverá essa possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, desde que a gente tenha aquela ideia do dolo, do benefício do sócio ou do administrador e da prática do ato ilícito. Só para terminar, vamos ver aí o finalzinho dessas alterações ao artigo 50 do Código Civil. Vamos lá. Parágrafo 3º. O disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º também se aplica à extensão das obrigações do sócio ou de administradores à pessoa jurídica. Então, claro, essa ideia aí para abranger essa garantia de possibilidade de desconsideração. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos do caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Ou seja, eu tenho um grupo econômico formado, registrado, organizado, vamos pensar que a gente tenha uma sociedade que é uma sociedade que vai controlar outras sociedades. Se não houver intenção de fraude, e essa intenção é dolosa, eu não vou ter esse problema, essa possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Eu preciso ter essa intenção. Preciso ter também esse benefício aos administradores, tá? Preciso ter essa organização aí em que há uma prática de ato ilícito. Tudo isso se busca que, se houver algum ato ilícito, é possível que o judiciário atue de modo a coibir, de modo a impedir esses atos ilícitos, ok? Vamos só para o último pontinho aqui, parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Isso é tão claro, gente. Vou pensar que você tem uma empresa que é uma loja de calçados. Tá? O simples fato de você alterar o objeto societário para loja de calçados e vestuário, isso não é uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica nos moldes dessa alteração da medida provisória da liberdade econômica. Tudo bem? Então, por hoje é só. A gente só quis aí deixar para você mais uma alteração trazida pela MP da liberdade econômica, e nas próximas semanas você vai aprender muito mais. Tá legal? Olha, dá um joinha para nós. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E aqui embaixo, você sabe, tem muitos links com outros vídeos a respeito de direito empresarial que você pode aproveitar. Tá bom? Um abraço e até a próxima.